Olá! Um grupo de trabalho criado na Câmara dos Deputados vai analisar temas relacionados ao semipresidencialismo. Nesse sistema de governo, o presidente da República compartilha o poder com o primeiro-ministro, que é eleito pelo Congresso Nacional. O grupo foi instituído pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem defendido a necessidade de adotar o sistema para enfrentar crises políticas. E quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é o coordenador do grupo de trabalho, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Bem-vindo, deputado. Obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Regina. Estou à disposição. Deputado, eu queria que a gente começasse comparando os sistemas parlamentarismo, presidencialismo e o semipresidencialismo, já que nós tivemos até um plebiscito para decidir se a população queria o parlamentarismo. Quais são as principais diferenças entre o parlamentarismo, que também tem primeiro-ministro, e o semipresidencialismo? Na verdade, nós estamos falando de três sistemas, né? Três sistemas de governo oficiais que existem no mundo oficialmente. O presidencialismo se caracteriza pelo poder todo monocrático de um único presidente da República que comanda todo um processo administrativo, jurídico, político, de relações internacionais, de chefia de Estado, né, da defesa, e também de um chefe de execução de um governo, uma parte mais executiva de um governo, né? No parlamentarismo, eles indicam um primeiro-ministro para ocupar esta função, né? Mas quem indica são os deputados do parlamentarismo. No presidencialismo, você elege um presidente que vai tomar todas essas atribuições para si, se elege com um programa de governo, mas se elege, na maioria das vezes, desconectado do parlamento, porque os deputados se elegem com outro programa de governo, às vezes com atribuições diferentes, né, corporativas, representam corporações com interesses diferentes, às vezes, do programa de governo em execução. Deputados que se elegem, às vezes, como representantes de determinadas regiões, que procuram levar recursos para essas regiões como prioridade, às vezes sem sintonia com o programa de governo, que é combater a inflação, combater o desemprego. Então, você tem uma desconexão no presidencialismo. Mas o presidencialismo tem uma virtude, que é a eleição do presidente de maneira direta, né? Então, diferente do parlamentarismo, em que são os deputados que escolhem o chefe de governo. O que é que nós estamos propondo? O semipresidencialismo, ele combina as virtudes do presidencialismo e do parlamentarismo, porque continua elegendo o presidente da República pelo povo. O povo elege o presidente da República e este presidente indica um primeiro-ministro para fazer as funções do executivo, as funções de governo, para cuidar dos programas de habitação, de saúde, de educação, o exercício da atividade executiva, administrativa e jurídica, inclusive, responde juridicamente. Então, o presidente indica, acompanha, está junto, é uma pessoa dele, mas a hora que tem que ser aprovado esse nome no parlamento, que cria-se a maioria para aprovar o nome, essa maioria passa a ser responsável pela execução do governo. Esses deputados passam a ter responsabilidade pela execução do plano de governo. Não mais poderão ficar só, às vezes, né, não é o caso sempre, com bônus de ser governo, e não com ônus de tomar as atitudes, às vezes, que exigem uma responsabilidade maior do ponto de vista fiscal. Hoje a gente vê o parlamento, para concluir, Regina, o parlamento hoje é muito forte, ele já tem força, né? Quando fala em compartilhar poder, não é compartilhar poder, é compartilhar responsabilidade. Poder o parlamento já tem. Hoje você tem um orçamento parlamentarista, onde os deputados hoje e o parlamento é que decide o orçamento, num regime presidencialista, um presidente praticamente que não tem mais o controle do próprio orçamento. Então, o que você tem que dar ao parlamento é responsabilidade, ele atuar de maneira responsável, principalmente a maioria, porque uma parte vai ser oposição, mas essa maioria tem que estar comprometida com a execução do plano de governo. Essa é a virtude do semipresidencialismo. Agora, ainda assim, nós estamos vendo várias crises políticas e seriam resolvidas com um primeiro-ministro indicado pelo presidente da República, já que o presidente também, o presidencialismo sofre essa pressão do Congresso? Não, na verdade, o que te dá muito mais vantagens no semipresidencialismo é que se tem uma crise no governo, você troca o primeiro-ministro em 48 horas.
você troca por outro, indicado pelo presidente da República eleito. Qual é a grande diferença do presidencialismo? Hoje, o presidente da República já indica um ministro da Casa Civil, às vezes com muita força, só que ele indica, mas ele não tem o compartilhamento da maioria dos deputados da base com esse nome. Na medida em que ele tem que aprovar e constituir uma maioria na Câmara, essa maioria passa a ter responsabilidade perante o eleitor do nome do primeiro-ministro. Você associa o deputado também àquele nome do ministro que está sendo indicado pelo presidente da República. Veja que aí o deputado vai ter responsabilidade sobre a inflação, sobre o programa de governo. Quando ele chegar na sua base, as pessoas vão dizer para ele: deputado, o governo está muito ruim, o senhor votou nesse primeiro-ministro junto com o presidente, o senhor tem que fazer alguma coisa. E numa eventual crise, um escândalo, você troca o primeiro-ministro em 48 horas, o presidente indica outro, né? Então são vantagens que não precisam e não dependem do impeachment. Hoje você só troca um governo com impeachment. O impeachment demora às vezes 10 meses, um ano, processo difícil, fora os pedidos de impeachment, cada vez maiores, né? Os presidentes sofrendo instabilidade. Instabilidade política, muito tempo, impeachment, uma insegurança política no Brasil significa baixo crescimento econômico. Nada cresce, um país não cresce com instabilidade. Agora, deputado, alguns analistas políticos eles acreditam que um número muito grande de partidos pode inviabilizar esse semipresidencialismo, que ocorre em outros países que não têm o número de partidos que nós temos. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, Regina, um número grande de partidos inviabiliza qualquer sistema de governo, até mesmo o presidencialismo. Veja que o presidencialismo que tem hoje, relativamente bem sucedido, é só os Estados Unidos, mas tem praticamente 2 partidos, né? Então, hoje, aqui, o nosso sistema presidencialista tem 30 partidos no Congresso. Veja que o presidente da República se elege com partidos que têm 10% apenas dos deputados. Então, é muito melhor eleger um presidente que seja obrigado a constituir uma maioria de apoio para aprovar o primeiro-ministro, e virá claramente um compartilhamento de responsabilidade. O presidente é eleito, o primeiro-ministro foi aprovado pela maioria, cria uma base de maioria para sustentar esse presidente e para executar um plano de governo. Você cria uma sintonia, todos são obrigados a executar aquele programa de governo e serão cobrados em suas bases, porque, Regina, a gente gosta muito de eleger um presidente. Isso é importante, o semipresidencialismo garante isso. Mas quando é que o povo fala com o presidente? Agora, com o deputado, ele fala. Ele pode cobrar o deputado, ele encontra o deputado na sua cidade. E hoje, né? E hoje o deputado não tem responsabilidade nenhuma, em tese, né? Com a inflação. Às vezes ele é até da base do governo. Só que o presidente da República tem que constituir maioria projeto a projeto, quando ele poderia constituir antes, escolhendo um primeiro-ministro em conjunto com o parlamento. Só uma última pergunta, que nosso tempo já acabou, é que a gente foi formado um grupo num ano ainda eleitoral. Não vai ser difícil discutir esse tema, já que ele vai até se formar um projeto e ser aprovado no Congresso. Como é que fica essa tramitação? Regina, sempre é difícil discutir mudanças. Sempre é difícil. Isso é uma mudança, né? Agora, qual é a melhor hora? Às vezes dizem que não é bom discutir porque tem eleição. Depois que acaba a eleição, porque tem presidente eleito. Depois porque vem outra eleição. É preciso discutir, ainda que seja como nós estamos propondo, para implantar a partir de 2030. Fazer uma discussão desvinculada desses candidatos que estão aí hoje, para implantar em 2030. Quer dizer, os candidatos que estão aí não sofrerão prejuízo nenhum dos seus desejos de ser presidente no sistema presidencialista, serão até por 2 mandatos ainda, se quiserem, e se for eleito, obviamente, até porque ninguém ganhou eleição ainda. Mas nós não queremos atropelar o processo. O que nós queremos é fazer um debate sobre modernizar um sistema tão antigo que é o nosso, que é o presidencialismo, que é desde a proclamação da República, que é do século, nem do século passado, é do século anterior ao século passado, e que não sofreu melhorias no sistema. Deputado, muito obrigada por sua participação aqui, atendendo o nosso convite para esclarecer esse tema aqui em debate na Câmara. Eu que agradeço a você e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Eu conversei sobre a proposta de instituição do semipresidencialismo. Foi com o coordenador do grupo de trabalho, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência.
Até a próxima!